irmãos, meu nome é Caetano, eu sou do Grupo Espírita Fraternidade, em São Pedro da Aldeia, e recebi dos nossos amigos do semeador.net, né? São perguntas que o pessoal tem feito, né, através do e-mail, através dos chats de pergunta, porque eles estão numa plataforma muito bacana aí, uma plataforma compartilhada com Facebook, com Instagram, com várias mídias sociais, um trabalho dedicado à doutrina espírita. E a pergunta que vem aqui muito interessante é a seguinte: se o espírito não retrograda, como posso reencarnar deficiente físico? É uma pergunta bastante intrigante, porque dentro do ponto de vista material, a pessoa que renasce ou que reencarna ou que encarna com deficiência física, ela geralmente, num plano de raciocínio natural, elas se encontram num estágio inferior, se encontram em dificuldades, se encontram numa situação de limitações, né? Uma situação em que ela não pode fazer o que outras pessoas podem. Então isso, aos olhos humanos, aos olhos dos homens, isso é uma grande desvantagem. Isso é o que sempre se pensou. Mas graças à nossa querida e amada doutrina espírita, todos esses conceitos foram revistos, porque a própria filosofia espírita, ela traz um pensamento lógico e na verdade não precisamos decorar, precisamos apenas compreender aquilo que está escondido sobre o véu dos nossos pensamentos. E a tecnologia, a neurociência, a psicanálise, a psicologia tem feito todo um trabalho em que tem comprovado cada vez mais toda essa ciência trazida a nós no século XIX pelo nosso eminente codificador Allan Kardec. E como ele mesmo diz aqui numa frase muito interessante que eu vou ler para vocês, a verdade em nós é algo irresistível, como a planta que procura curvar seus talos em direção à luz. A própria planta, ela procura sozinha, solitária, a luz, a melhor posição para ela viver melhor. Com o espírito não é diferente. Nós sempre ressurgiremos, mesmo que sozinhos e solitários, em pensamento, em interiorização, nós buscaremos sempre o melhor caminho em direção à luz. A luz do benefício, a luz da plenitude de todas as nossas vidas. Então, respondendo a pergunta aqui, se o espírito não retrograda, como posso reencarnar deficiente físico? Nós vamos aqui no Livro dos Espíritos, aqui na pergunta 118, eu separei aqui para vocês. Podem os espíritos degenerar? Essa é a pergunta que Kardec faz aos espíritos superiores. E eles respondem aqui prontamente: não, à medida que avançam, compreendem o que os distanciavam da perfeição. Concluindo uma prova, o espírito fica com a ciência que daí lhe veio e não a esquece. Pode permanecer estacionário, mas não retrograda. Muito interessante, porque nós pensamos que a gente poderia degenerar de acordo com a situação. Poxa, eu vim na outra encarnação, eu fui um rei, eu fui uma pessoa de poder, eu tomava decisões, eu fazia muitas coisas importantes, eu participava de reuniões e tal. Mas aí depende de como eu fui esse rei, quais são as decisões que eu tomei. Porque você tem uma indumentária, né, sacerdotal, uma indumentária de nobreza, qualquer título que você possa trazer nas suas reencarnações anteriores, não significa que você agia com retidão.
que você agia da forma correta, não é? Então tudo isso está gravado no seu aprendizado, fica gravado no nosso perispírito. E cada vez que nós voltamos no novo corpo físico, todo esse material ainda continua impregnado com nós. Então nós temos as limitações. Então, voltando à pergunta, a palavra-chave é limitação. Porque se nós pensarmos bem, mesmo estando com o corpo perfeito, nós somos dotados de imensas limitações. Nosso corpo possui limitações auditivas, limitações de visão, nós não conseguimos enxergar, nós enxergamos menos do que muitos animais, nós ouvimos muito menos do que insetos, do que outros animais diversos da natureza. Então nós temos limitações incríveis, nós temos grandes dificuldades de captar sinais, sons, imagens dentro de um processo natural. Coisas que muitos animais enxergam, ouvem, a gente não consegue ouvir nem enxergar. Isso é muito importante a gente saber primeiramente, porque a palavra aqui é sobre limitações. E quando se fala em deficiência física, nós estamos falando de limitações. Então, para ilustrar aqui a nossa história, quero trazer para vocês um personagem que foi um grande exemplo, né, que se enquadra perfeitamente nessa pergunta em que nos foi feita e respondida através do Livro dos Espíritos. Nós temos um personagem chamado Jerônimo Mendonça. Ele era um mineiro que nasceu dia 1º de novembro de 1939. Ele foi um grande trabalhador, palestrante e escritor espírita. Ele era amigo do Chico Xavier, um grande amigo dele, trabalhou pelas causas sociais e pela divulgação da doutrina espírita. Jerônimo Mendonça, mesmo paralisado em uma cama ortopédica e cego, ele era tetraplégico e cego. Trabalhava pelo ideal espírita e por isso ficou conhecido como o gigante deitado. Jerônimo Mendonça, ele era transportado numa Kombi. Ele, quando ia fazer palestras lá por Minas Gerais, as pessoas pegavam, botavam ele numa cama e ele chegava nas palestras e ele pedia cama. Ele pedia uma cama, uma doação de um colchão e tudo. Ele recebia dezenas de colchões, dezenas de camas. O fato curioso que aconteceu uma vez foi que Divaldo Franco, conversando com ele, disse: Jerônimo, você está precisando de uma cama nova, você aceita uma cama nova? Ele sempre andava em camas velhas, colchões velhos, e ele aceitava. Mas ele confessou certa vez que tinha que andar naquelas camas mais velhas porque ele ganhava muitas camas, muitos colchões e ele doava para as pessoas. E, no entanto, se ele tivesse numa cama nova, um colchão novo, ele não receberia as doações. Que as pessoas davam as doações para ele e ele repassava as doações. Muito interessante a história desse irmão Jerônimo Mendonça. E ele é um grande exemplo de uma pessoa que tinha uma deficiência física, mas o espírito estava completamente iluminado. O espírito não retrograda, de jeito nenhum. Acumula-se experiência. Cada um de nós, quando erramos alguma coisa, quando cometemos algum erro, nós estamos fortalecendo o nosso aprendizado. Nós estamos dando um passo adiante daquilo que a gente já sabe. Se cometemos algum erro, é porque o aprendizado ainda não estava completamente concluído. Nós podemos observar algumas pessoas que trazem na mente o comportamento que a gente julga muitas vezes
um comportamento irretocável. Porque isso é fruto de aprendizados, de erro de várias vezes, várias reencarnações assim. E é preciso muitas vezes errar muitas vezes para conseguir, enfim, chegar a um acerto definitivo e dar o próximo passo. Mudar a concepção de aprendizado, mudar para outro estágio de aprendizado. Sempre vai ser assim. Nós também temos um grande nome da ciência, o Stephen Hopkins. Ele é nascido em 1942. Ele foi um físico teórico e cosmólogo britânico. Olha que interessante. Ele foi conhecido internacionalmente pela sua contribuição à ciência, sendo um dos mais renomados cientistas do século. Ele foi doutor em cosmologia. Ele era portador de uma doença, neurodegenerativa que paralisa progressivamente os músculos do corpo. Ele descobriu essa doença aos 21 anos de idade. E o médico havia dado para ele 2 anos de vida. Ele viveu 76 anos. Ele tinha grandes desafios. Ele tinha uma atenção muito grande para o espaço. Contribuiu muito para a nossa ciência. Grandes situações. Ele escrevia com um sintetizador, porque aos poucos os músculos dele foi se atrofiando e chegou a um ponto que ele usava um sintetizador movimentado por um nervo aqui da boca, que ele mexia bem devagarinho e ele conseguia fazer uma codificação com as palavras que a Intel desenvolveu um equipamento que ele tinha planilhas, que ele acabava escrevendo com essas planilhas através de sensores no canto da sua boca, bem pertinho. Vocês sempre vão ver fotos dele com algum aparelhinho por aqui. Não sei se é desse lado ou se é desse, mas sempre tem as palavras que ele queria dizer. Ele falava através desse aparelho, né? Então fica aqui o convite para vocês pesquisarem a vida dessas duas figuras, que elas realmente, no ver espiritual, elas alcançaram grandes progressos também por causa das suas limitações físicas. Eles conseguiram grandes avanços no mundo material graças a essas deficiências físicas que eles tinham. E a gente vale lembrar também que as deficiências, que falam nas limitações, elas estão no campo também da economia, no campo social, no campo da aparência. Quando se fala em aparência, você fala de raça, você fala de altura, você fala de cor, você fala de sexo, você fala... Então tudo é desafio. Tudo é desafio. Tudo é uma forma da gente direcionar o espírito, direcionar o aprendizado, direcionar as nossas perspectivas. E tudo faz parte de um planejamento. Ninguém chega nesse mundo aqui sem saber o que fazer. Ninguém chega aqui caindo de paraquedas. O que eu faço aqui agora? Tudo foi minuciosamente planejado. Então é muito interessante que a gente traga essas lições para nós. E eu quero agradecer pela participação de estar com esses grandes amigos do semeador.net. Parabéns a ele pelo excelente trabalho que tem desenvolvido em prol da nossa querida e amada doutrina espírita. Um forte abraço e fiquem com Deus. Muita paz.